Boa noite, a paz seja convosco, a paz do Senhor Jesus. Hoje é uma oportunidade que nós temos para poder estar confraternizando. Você que está me vendo, que está dando a oportunidade de estar vendo esse texto, né? Aquele que vos fala, pastor Rick Soares, está aqui para te dar um conhecimento, um respaldo espiritual para algo novo. Então nós vamos ter a oportunidade de aprender muito sobre a palavra de Deus. E quero entrar em algum tema que é algo que venha nos ajustar acerca de aquilo que é maravilhoso, para que venha encher a nossa alma, porque assim, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, porque é essa palavra que nos dá o alimento para a alma e para o espírito. Muito obrigado. Primeiramente, quero relatar aqui e começar nesta noite trazendo um texto na qual está contido no livro de João, capítulo 19, versículo de 1 a 5. Diz assim o texto: E por isso Pilatos tomou e mandou soltá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de cor púrpura. Chegando ele, diziam: Salve o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhe disse: E eis que vou apresento para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura, e disse-lhe Pilatos: Eis o homem. No contexto original desta palavra, quando ela foi traduzida do latim para o português, podemos entender que esta cena onde Jesus apresenta-se atado pelas mãos, açoitado, com um manto de púrpura carmesim, com a coroa de espinho introduzida sobre a sua cabeça. E imaginamos nós agora neste momento, Pilatos dizendo assim estas palavras em latim: Et homo, que quer dizer este homem. E eu quero relatar no espiritual com cada um de vocês que está vendo este vídeo, eu quero retratar sobre cada parte desse contexto desta cena. A primeira introdução que eu vou falar agora é sobre a coroa. Quero que você reflita comigo e venha comigo entrar e embarcar nesta viagem espiritual aonde o Senhor irá te revelar acerca do poderio de nosso Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Vamos então. A primeira introdução acerca da coroa. O que é a coroa? A coroa, ela é conduzida como símbolo de poder aos reis, aqueles que têm a condição de exercer a autoridade, aqueles que tinham o poder de governar, aquele que tinha o poder de realizar. Então a coroa, ela significa a autoridade e o poder. Nós temos hoje, nos nossos dias de hoje, como pessoas, como conhecedores, nós temos hoje a família real na Inglaterra, aonde se tem a rainha Margaret, aonde ela até hoje zela pela coroa e tem os seus sucessores. Mas eu quero trazer a coroa de Cristo. Primeiramente, em Efésios capítulo 2, versículo 5, o apóstolo Paulo nos retrata acerca desse poderio maravilhoso, e eu quero acompanhar com você. E quero ler o contexto com você, para que você possa entender a reflexão acerca desta palavra. Capítulo 2, versículo 5, do livro de Efésios, nos relata sobre isso, a qual Cristo ele começa a declarar acerca exatamente da coroa. Diz assim: E tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou ser usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Eu quero trazer no contexto agora e você entender que um dia aquele que teve toda a autoridade, todo o poder, o apóstolo João, no livro capítulo 1, versículo 9 em diante, ele diz assim, que todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez.
Jesus andava com coroa de glória. Jesus andava com vestes sacerdotais, vestes reais. Agia em todo o espiritual, porque a sua glória remanescia mais resplandecido do que o sol do meio-dia. Este era o Jesus, que a qual Paulo diz. Mas quando ele entra no texto, ele fala para nós que ele se esvaziou, que ele não usurpou ser igual a Deus, ele não quis ser igual a Deus porque ele olhava pela humanidade, mas antes se esvaziou da sua manifestação de glória, da sua manifestação de poder, e se esvaziou até chegar à semelhança de homem, reconhecido em forma humana. Foi esse Jesus que foi apresentado a Isaías, na sua palavra profética, no capítulo 53, que nenhuma beleza víamos, nem parecer de formosura, mas este era o homem de Nazaré, o homem que nos conduziu e que nos levou à salvação eterna. Era ele o escolhido. Quando João Batista no deserto olhou a Cristo, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E através dessas palavras, até hoje, guardamos no nosso coração e reconhecemos o poderio de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas e a coroa? A coroa, aquele que um dia foi manifestado de coroa de glória, representado por joias, representado pelas melhores diademas, creio eu, acredito eu, por que não dizer uma coroa de estrelas? Coroa essa que tinha o poder e a glória e a magnitude daquele que realmente tinha autoridade real para exercer, para fazer, autoridade real para realizar. Mas agora encontramos uma situação diferente. Pilatos, quando começa a questionar acerca de Cristo, ele começa a ver a atitude real de Cristo, porque tinha ele atitude e tinha identidade real. Tinha ele atitude e identidade de poder, mas Pilatos ficava olhando, estava sobre um governo romano, estava sobre um governo político, onde César tinha o domínio sobre a Judéia e todos os confins da terra. Mas ali estava quem? O Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Quando muitas vezes Pilatos pergunta para ele: és tu é rei? Ele falou: tu dizes. Quantas vezes ele pergunta e replica, tentando encontrar alguma acusação, e ele não acha acusação nele. Não há nenhum motivo para condená-lo. Mas como ele não podia deixar o governo político, não podia deixar aquela nação, aquelas pessoas que estavam intuídas ali na condição de promover ali uma rebelião política, ele tinha que conter como governador. Então ele manda Jesus ser açoitado, para que os soldados levassem ele para passar a sua humilhação ou o seu início de Calvário. Nesse contexto, Jesus é levado para tomar uma quarentena de açoites. Mas no caminho, depois da sua quarentena, para escarnecer ainda mais, aqueles soldados pegam aqueles espinhos, como diz alguns historiadores, que a cada espinho tinha cerca de, mais ou menos, a porcentagem de 5 a 8 centímetros, que foram introduzidos sobre o seu crânio, perfurando o seu crânio de uma maneira monstruosa, aonde a dor era muito grande, e ali foram cravados aquela coroa de escárnio. Uma vez aquele que teve a autoridade da coroa de glória, aquele que sempre teve a coroa de diademas de poder, estava usando agora uma coroa de escárnio, uma coroa que vinha ali mostrar exatamente a sua condição para com o homem. E mais uma vez, aqueles homens sem misericórdia colocam aquela coroa sobre Cristo e começam ali, na sua atitude ali de insistência, na sua atitude de escárnio, na sua atitude de repudio, tudo isso acontecendo porque estava toda a ação do diabo naquele momento, porque era necessário que o Cordeiro fosse e realizasse, e era necessário que ele padecesse pelo meu e pelo seu pecado. Glória a Deus. Mas é lindo você ver que Jesus, como um cordeiro, realmente para ser imolado, não abriu a sua boca, mas aceitou para ser obediente até a condição de ser ali realizado a sua morte, para que fosse ali conduzido
toda a questão espiritual, porque ali do mesmo jeito que na liturgia do tabernáculo era imolado o cordeiro, que do mesmo jeito que da liturgia era imolado e era apresentado ali todo aquele ritual, sacrifício, era necessário que Jesus passasse para que nós pudéssemos herdar hoje a vida eterna. Eu quero trazer o contexto. A coroa. Em segundo, naquela condição, quando Jesus é levado novamente ao pretório, levado novamente a Pilatos, Pilatos ainda no capítulo 19, quando nós acabamos de ler, no versículo 5, imagino eu aquela cena terrível, aquela cena de escárnio, aquela cena de injúria. Pilatos diz assim, olha, quando eles trouxeram para fora, Jesus traz ele diante da multidão que ali estava dizendo para que matasse, para que condenasse. Sai Jesus com aquela coroa de espinho. Ali também estava ele com as amarras. Amarras essa que todo prisioneiro de Roma era levado. Nos dias de hoje, quando a pessoa vai presa, elas recebem as algemas. Mas naquela época estavam as amarras, com as suas mãos amarradas. Depois da quarentena, é isso que eu quero trazer a revelação espiritual para você. Que amarras são essas, pastor Ricardo? Essas amarras também trazido lá no capítulo do livro de Gênesis, no capítulo 22, versículo de 1 e 2, nós podemos introduzir as mesmas amarras. Quando Deus chega diante de Abraão e fala, Abraão, depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse, Abraão, e esse lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaque, e que amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Essas amarras que na qual Deus coloca Abraão à prova, ele fala naquele contexto ali, Abraão como pai, amava o seu filho, como tinha um coração ao seu filho, é uma tipologia entre Deus e Cristo. E ali o Senhor, ele fala assim para que Abraão, olha Abraão, você irá levar para o monte, irá levar Isaque e sacrificar o seu melhor tesouro, o seu único filho, a quem tu amas. E ali diz a palavra do Senhor na história que os irmãos que vocês já conhecem, que os senhores e as senhoras já conhecem segundo o texto bíblico, né? Ali Abraão sobe e ali vai tendo diálogo com Isaque. Isaque prepara o ritualístico, mas fala assim, e ele faz uma pergunta ao seu pai, pai, eis a lenha, eis o cutelo, eis ali tudo preparado, mas aonde está o cordeiro? E Abraão, com muita dor no seu coração, fala, olha filho, Deus suscitará para ti o cordeiro. E Abraão não hesitou em fazer a vontade de Deus, por isso é o pai da fé. Não hesitou, talvez com o coração entristecido, mas ele quis ser obediente. Foi obediente. A obediência que gerou frutos. E nós temos que gerar frutos através da obediência. Aleluia. Versículo 8 do capítulo 22 de Gênesis. Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegando ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar sobre ele. E dispôs a lenha. Amarrou Isaque, o seu filho, e o deitou sobre o altar em cima da lenha. Isaque foi amarrado. Atitude de amor. Isaque deixou-se amarrar por amor. Quantas e quantas amarras não acontecem sobre a nossa vida espiritual? Amarra essas que podem ser por amor. Amarras essas que podem ser por uma atitude pervertiva. Amarras essa que nos dá no dia a dia da vida e preparam para nós, seja ela atitudes de alegria ou de derrotas. Isaque deixou-se amarrar por amor, por obediência a seu pai, por respeitar a decisão na qual Deus havia pedido a ele. Do mesmo jeito que o meu Jesus se deixou amarrar para servir como cordeiro vivo, santo e glorificado. As amarras que hoje vos falo é a mesma amarra que nós olhamos em Juízes,
Amarras de amor. Amarras de amor que essa Sansão se deixou amarrar. Por vezes deixou amarrar, iludindo a sua coição, para que Dalila pudesse descobrir os seus segredos. Ele se deixou amarrar por amor, mas ele negou a amarra de um amor maior que era com Cristo. E ali ele revelou o seu segredo da sua força, acerca do seu nazireu, acerca daquilo que lhe dava força, porque ele foi o primeiro super-homem, o primeiro super-herói bíblico, que tinha tanta força, mas que foram todos eles conduzidos através do Espírito Santo. Mas ele se deixou amarrar. Não é revelativo isso? Jesus, do mesmo modo, comparando a Isaac, se deixou amarrar por amor. Porque nestas amarras, estávamos todos nós amarrados, através dos nossos pecados, das nossas imperfeições, mas Cristo se deixou amarrar para que houvesse a libertação dessas amarras. Hoje, meu amigo, hoje, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você hoje não está mais amarrado, você está liberto, porque a palavra de Deus nos livra de todo o pecado. As amarras do inimigo não têm mais força sobre nós. Nós não deixamos mais nos amarrar por qualquer coisa, porque somos libertos através da palavra, porque a palavra liberta das amarras e nos dá uma transformação de vida. Mas sobre isso também, a coroa, as amarras. Mas existe também uma outra condição, a capa. Por que a capa de púrpura? Ali ele foi conduzido e apresentado por escárnio como um rei com uma coroa de espinho, um rei amarrado por amor, mas amarrado. E ali sobre a sua cabeça como escárnio, sobre os seus ombros como escárnio também, estava uma capa cor púrpura. Mas por que púrpura? Se nós olharmos lá atrás e viajarmos um pouco dentro da Bíblia, dizia-se que dentro do templo, do tabernáculo que foi apresentado a Moisés, dos pedidos de Deus é que aonde ficasse o altar do Santo dos Santos, do Santo do Santíssimo, existiam cortinas que separavam o Santo dos Santos do Santo Santíssimo, aonde ficava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era representada a pessoa de Cristo. Mas a separação vinha através de uma cortina azul, celeste, uma segunda cortina de escarlata, que na qual, para se chegar a essa cor, era misturado ali, um molusco era esmagado, e o seu conteúdo, o seu sumo, o seu sangue era misturado com aquela tinta, que é onde chegava numa cor carmesim. E uma terceira, que era uma cor vermelha, que representava o poder, o reino. Então, 3 cores separavam as cortinas do templo do Santo dos Santos, do Santo Santíssimo. Do mesmo jeito, aquela cortina, aquela capa azul, aquela capa púrpura, que representava ali o sangue, o sacrifício, aquele molusco era espremido, era tirado, representativamente falado, aquele molusco era esmagado para poder dar aquela cor sintônica de púrpura. Do mesmo jeito, o meu Cristo, ele foi esmagado. Ele foi chicoteado, ele foi chibatado, ele foi esbofetado, ele foi agredido, ele foi cusparado, passou por aquele moir, porque se precisava cumprir Isaías 53, Deus agradou moê-lo, enfermar, a ponto dele sentir dores impossíveis, insuportáveis para um ser humano, mas ele suportou por amor a mim e a ti. Mas quando eu vejo aqueles homens colocando como escárnio aquela capa púrpura, escarnecendo o reinado de Cristo, eu vejo que aquele que um dia esteve sobre os seus ombros uma estola sacerdotal, de glória, de poder, de manifestação, aquele que já usou a capa glorificada, estava ali usando uma capa de renúncia, de repúdio, uma capa de humilhação. Mas essa mesma capa cobria as feridas. Esta mesma capa cobria as chagas. Esta mesma capa cobria tudo aquilo que desejava e mostrava o que era o sentimento da humanidade. Porque ali não estava só as marcas e as vísceras abertas, dilaceradas pelas chibatadas do algoz, mas ali estava o ódio preponderante das chibatadas,
que sem misericórdia batia uma, 2, 3, 4 e 5 vezes e até quarentenas de vezes, aonde a ponto de aparecer ali as entranhas, mas foi coberta com a capa. Capa essa púrpura que representava o sangue. E hoje eu posso declarar que esta mesma capa, ela representa João capítulo 1, versículo 7 a 9. Aleluias. Quero conter com vocês que está tendo esta visão. Eu quero ler contigo e desejar. Olha que visão maravilhosa. E se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, de nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aquela capa representava exatamente o sangue de Cristo. E por incrível que pareça, traz também a nós uma revelação tremenda. Esta capa parece que ela veio passando em períodos da Bíblia. Em períodos da Bíblia de maneiras diferentes, até chegar em Cristo. A capa foi a mesma capa de unção. Segundo as Reis, capítulo 2, versículo 8 e versículo 9 a 14, diz assim que quando Eliseu andou com Elias, e sabendo que Elias ia partir para a glória, ele começou a dialogar com o profeta e falou: olha, eu sei, tu sabes que eu irei. E ele começou a dialogar com aquele profeta, trazendo sobre a sua presença, a sua glória, a sua manifestação. E ele ali começa a dialogar, até chegar o momento que Elias faz uma pergunta a Eliseu: Eliseu, tu sabes que eu irei. E o que tu queres? Faça um pedido. E Eliseu falou assim: olha, não questionou, não titubeou de maneira nenhuma. Senhor, quero porção dobrada do teu espírito. Elias olhou para ele e disse: olha, dura coisa me pediste, porque certamente, se tu me veres sendo levado para a glória numa carruagem de fogo, como o Senhor virá me buscar, que seja feito segundo a sua vontade. E quando Elias foi arrebatado e a carruagem o pegou, e ele olhando aos olhos, olhando para o céu, vendo aquela autoridade, aquele poder, Eliseu olhou e falou assim: olha, eu vejo a glória, estou vendo Elias sendo levado na carruagem de fogo, numa carruagem maravilhosa, e naquele momento a capa de Elias começa a descer, e ali é levado, porque ele representava a vida do profeta. Aquela capa foi profética, e Eliseu vai e pega aquela capa com autoridade. Estava tendo não só a unção de ter visto a revelação do poder da glória, mas também tinha a unção do profeta Elias. E ele pega aquela capa, do mesmo modo em que o seu tutor, do seu amigo, o seu tutor, o homem que lhe ensinou o caminho da palavra, ele viu quando Elias bateu no Jordão e dividiu e passou em pé enxuto. Do mesmo modo, Eliseu pegou a capa e falou: agora essa porção está em mim, e coloca no seu ombro. Mas antes de colocar no seu ombro, ele vai, amarra, coloca sobre a sua mão, faz ali um manuseio, e quando ele toca as águas se abrem. A porção dobrada do Espírito está sobre a vida de Eliseu. Do mesmo jeito que esta mesma porção dobrada está sobre a sua vida, sobre a sua autoridade e sobre o seu poder. E esta capa é a capa púrpura que está sobre a sua vida. E eu quero dizer que uma coisa também nos chama a atenção. 1 Samuel capítulo 21, versículo 8 e 9, diz uma passagem, quando Davi estava ali foragido, ainda de Saul, ele começa a ter uma conversa com um sacerdote, e ele começa a relatar sobre algumas coisas. Eu quero compartilhar com vocês. 1 Samuel capítulo 21, versículo, estava envolto da estola sacerdotal, ou seja, sobre a veste sacerdotal, sobre a capa sacerdotal estava a espada. Não é semelhante espiritualmente dizendo: Cristo é a espada que está envolto sobre a estola sacerdotal. E Cristo é a justiça por amor, a justiça por ternura, a justiça sobre as nossas vidas. Estava ali a espada
espiritual envolto a estola, envolto a capa. A capa introduzia a espada. Trago a revelação espiritual. Cristo é a espada de justiça que está envolto sobre a capa. Nesta noite eu te agradeço por essa oportunidade de ministrar esta palavra. Que esta palavra venha fazer muito unção, que venha realizar poder sobre a sua vida, sobre o seu entendimento. E agradeço por este momento de compartilhar este pão maravilhoso sobre a sua vida. Que o Senhor nos abençoe e nos derrame a sua paz. Paz seja convosco, o Senhor está sobre a tua vida. Shalom Nahem.